Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. No primeiro comentário aqui tem um link, você faz o seu cadastro, acabado o seu cadastro, você consegue apostar. E aí você escolhe os jogos, ou enfim, o esporte que você quiser. A 1xBet tem uma gama muito grande de esportes, não só ligados ao futebol, e você pode apostar dobrando a sua primeira aposta. Se você colocar na palavra AV+, ela vai dobrar. Colocou 50, vai para 100. Colocou 100, vai para 200. E a 1xBet é uma empresa séria, correta, que paga bem, paga direto. E eu peço a você que faça o seu cadastro, que use o cadastro da 1xBet aqui nos vídeos do AV+, porque você estará ajudando o canal. E é claro, também ajudando a 1xBet e se ajudando, porque você de forma recreativa vai conseguir ganhar o seu dinheiro e vai se distrair. 1xBet, parceira do canal AV+. Ontem eu falei que a semana seria uma semana muito importante, muito decisiva para o Vasco, porque é a última semana antes da abertura na janela. E já começam a pipocar aí notícias, especulações, informações. O Vasco está trabalhando nos bastidores, tentando reforçar o seu elenco. Expectativa gigantesca em relação à questão do Alex Teixeira. É uma possibilidade bastante concreta, bastante avançada, mas a gente sempre fica muito cético em relação a essas situações do futebol que devem só ser dadas como certo assim que elas forem assinadas. Mas eu vou falar hoje sobre um outro tema. Eu acho que é uma grande oportunidade, e me perdoe você, torcedor do Vasco, se você tiver uma opinião diferente. A opinião que eu vou dar é uma opinião que mostra muito aquilo que eu penso da minha vida, aquilo que eu penso para a educação da minha filha, aquilo que eu procuro passar aos jovens. Eu ontem recebi uma mensagem de um amigo, uma pessoa que esteve uma vez numa live do canal Atenção Vascaínos, lá no Restaurante Azurra, bem no início do canal, e que levou o filho e levou um afilhado. O afilhado Gabriel, de 12 anos de idade, teve um problema de complicação por conta da Covid, está internado com um problema no intestino, está precisando fazer uma ingestão de um medicamento específico. Preocupação, é claro, muito grande, que ele possa recuperar. E essa pessoa, que eu vou procurar de alguma maneira preservar, é o André, eu vou chamar de André. Me pediu uma coisa muito simples, se eu poderia gravar um vídeo para o Gabriel, porque o Gabriel esteve com a gente no canal, esteve lá ao lado do Roberto Dinamite, numa noite em que o Roberto Dinamite estava, e ele estava o nosso Sérgio Pugliese, do Museu da Pelada, e eu chamei o menino Gabriel e o filho do André para puxarem o casaca. E pro André era simples me pedir, Flávio, grava um vídeo, porque o Gabriel é muito Vasco, ele é Vasco demais, ele é Vasco para sempre, e ele tem um carinho muito grande por você, pelo canal, por tudo que aconteceu naquele dia, e ele não esquece. E eu fiz, porque eu acho que é o mínimo, e eu estou querendo até visitá-lo, e peço a vocês que possam, nas orações de vocês, aqueles que gostam e que têm algum respeito por mim, é um pedido que eu faço. É um menino doce, um menino bonito, um menino bacana, vascaíno, recebeu alguns vídeos. E por que eu estou citando o Gabriel? Porque o meu comentário de hoje vai a respeito de um jogador, ou ex-jogador, que passou por um problema muito sério de saúde e que eu posso dizer que é um vitorioso e que se aposentou ontem do futebol. O zagueiro Leandro Castan, que durante alguns anos foi capitão do Vasco. Chegou num momento difícil, viveu um momento difícil, viveu um momento complicado. Foi em 2018 muito importante, em 2019 também foi muito importante no trabalho dele, apesar de todas as dificuldades imensas sempre do Vasco. Veio 2020, a expectativa de ficar e de repente buscar uma perspectiva melhor, com a chegada, por exemplo, de Germancano, apesar da saída de Vanderlei Luxemburgo, mas veio a pandemia e a coisa não andou.
Castan foi o capitão daquele time que acabou rebaixado para a segunda divisão. E em 2021 acabou permanecendo, fazendo um acordo, sempre com problemas de recebimento do Vasco. Acabou sendo também protagonista daquele time que não subiu para a primeira divisão. Eu queria aproveitar a oportunidade hoje para fazer esse Acorda Vascaíno para o Leandro Castan. Eu nunca tive a oportunidade de ter contato com o Castan antes da vinda dele para o Vasco. Reconheço nele um jogador que teve uma carreira muito bacana, chegou a jogar na seleção brasileira, jogou um bom tempo na Europa, jogou no Corinthians, foi campeão do Corinthians, inclusive em cima do Vasco, naquela Libertadores, né? Foi um jogador muito bom, zagueiro, canhoto, alto, de boa técnica, líder, e que teve um problema de saúde muito sério na Itália, e o Vasco o acolheu depois de algum tempo. Ele, inclusive, declarou várias vezes o medo de não continuar jogando mais, e o Vasco abriu as portas para ele. E o Castan, como eu disse aqui na trajetória dele, passou por momentos muito difíceis no Vasco. E eu tenho certeza, pensando bem, com cabeça boa, que, óbvio, ele jamais imaginou passar por isso. Nenhum jogador em sã consciência vem para um clube pensando: se não der certo, eu vou virar o fio. Não. Todo mundo na vida espera dar certo. Como o Gabriel, que quer dar certo. Como o Castan, que tentou. Em 2018, a torcida do Vasco, nós falávamos que seria um prazer a gente ter, por exemplo, Breno e Castan, dois zagueiros extraordinários, como tivemos em 2017, Breno e Anderson Martins. Mas essa dupla não conseguiu jogar, porque Breno se machucou também muito. Castan acabou tendo que jogar sozinho. Teve bons companheiros de zaga, como Oswaldo Henriques. Teve o Ricardo Graça, mas jogando pelo lado direito muito torto. E não conseguiu, depois de tantos problemas e de ser tão para-raio de tudo, porque ele assumia muito as coisas, ele fazia muito por onde a palavra capitão. Castan teve posturas muito controversas durante esse período, de ser um cara difícil de personalidade, de ser uma pessoa complicada no lidar, desde um médico que ficava com medo de dizer a ele que ele estava com um problema, passando por um presidente. Comentou-se a boca pequena que o ex-presidente Alexandre Campelo, uma vez no CT do Vasco, o antigo CT do Vasco, acabou tendo uma discussão séria com ele, quase chegaram a vias de fato, mas isso não se confirmou. Ao mesmo tempo, o Leandro Castan sempre ia para as redes sociais e sempre postava alguma coisa mais polêmica, como foi no caso da camisa LGBTQIA+, naquele jogo com o Brusque, que deu uma confusão danada. Na questão que eu levantei, envolvendo a relação difícil que ele tinha com os argentinos, por conta dos argentinos acharem que ele, de alguma maneira, os discriminava, deixava de lado, não era um jogador ou uma pessoa no dia a dia que tivesse essa facilidade de comunicação. Mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco com a nossa régua. É claro que o ser humano julga demais, é claro que a gente julga demais. Castan, inclusive, me julgou uma vez, depois de um jogo em que o Vasco venceu o Flamengo por 3-1, que foi talvez a nossa única alegria em 2021. Ele, numa entrevista coletiva, respondeu ao Emerson Rocha, dizendo que respondia em consideração a ele, mas que não responderia ao canal, principalmente porque eu, e citou o meu nome, teria levantado, segundo ele, coisas que não eram verdadeiras. E que eu confirmo, porque tive as informações claras, nítidas, de que ele era uma pessoa difícil de relacionamento. Apenas dei uma informação em função de tudo aquilo que aconteceu em 2020. E ele tem todo direito, apesar de não achar correto da minha parte, porque eu acho que essas situações não são expostas assim, acho que a gente precisa conversar. Mas infelizmente a pandemia nos prendeu em casa, a gente não conseguia ter acesso. Hoje talvez, se o Castan jogasse no Vasco, com certeza já o tinha chamado.
ou para uma live, ou até para uma conversa pessoal, porque tive a oportunidade de cruzar com ele em alguns momentos em shoppings da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e conversar com ele. Era um cara de bom trato, um cara de ótima índole, pelo menos no papo era, o que não deprecia as atitudes dele, porque se ele de alguma maneira era nocivo para os grupos, ele era nocivo. A gente precisa entender também o outro lado. E eu não estou aqui fazendo uma proteção ao Leandro Castan, e por isso que eu disse que eu gostaria que as pessoas respeitassem, porque é um posicionamento que eu gostaria de ter, que eu acho que me vai fazer bem a cabeça. Porque não há dúvida que eu não nasci com a índole de jogar com as palavras para mexer com as pessoas. Eu não tenho essa vontade. Poderia até fazê-lo porque acho que me expresso bem, acho que eu consigo chegar ao coração das pessoas, mas eu tenho acima de tudo formação, caráter, postura, ética, moral e profissional. Foi assim que aprendi, lidando com grandes homens do futebol, com grandes homens da comunicação, pessoas que me ensinavam o caminho correto, e principalmente com a educação que eu tive graças ao bom Jesus Cristo, do meu pai e da minha mãe, que me deram muita educação, me deram muita dura, me deram muito puxão de orelha, me deram muitos caminhos, me deram as oportunidades e eu soube aproveitar. Então, isso é meu. Eu aprendo a cada dia, mesmo tendo 52 anos de idade, não me considero velho, já falei isso para vocês, que a gente não pode, mesmo depois de uma certa idade, achar que a gente está acima do bem e do mal. Não me acho uma pessoa acima do bem e do mal e nunca vou achar. Não me acho uma pessoa perfeita, não sou e não quero ser. Seria muito chato se eu me achasse. E não me acho. Eu sou muito humilde, gente, eu sou muito simples. Apesar do meu jeito duro, do meu jeito forte no ar, mas é assim que eu encaro a minha vida profissional. Eu preciso ser forte naquilo que eu uso como arma de comunicação. Mas, acima de tudo, eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa quieta, raro participar de uma live de alguém, muitos companheiros, amigos, youtubers vascaínos me pedem, eu não gosto nem de dar uma entrevista, nem de passar, nem de... enfim, não é meu. Então eu acho que num momento como esse, que o Leandro Castan se despede do futebol, como se despediu ontem, eu vi alguns comentários, vi o vídeo que ele fez, e ele passou poucos segundos lembrando o Vasco. Não sei se premeditadamente, não sei se não pensado. Quero acreditar que não, porque eu acho que o Leandro Castan tem do Vasco sentimentos muito mexidos, como nós temos dele aqui. Porque eu acho que ao mesmo tempo em que ele vê no Vasco o caminho que o deu à luz, que deu de volta a ele a oportunidade de jogar, ele vê no Vasco também um clube controverso, que encerrou a carreira dele mal, encerrou a carreira dele de uma maneira ruim, sendo vaiado e xingado no último jogo do Vasco em 2021, no descenso, e aquilo deve ter, e com certeza magoou demais. Mas o torcedor tinha razão. Castan, esportivamente, não foi bem. Castan não foi bem no convívio com o grupo. Castan não foi bem em várias atitudes, como naquele jogo em Fortaleza, que nós perdemos de 3-0 e ele deu uma explicação pífia. Mas quem somos nós para julgar, né? Quem somos nós para dizer, não, que bom, já foi, como eu li muita gente dizendo, ele esqueceu do Vasco, é um ingrato, ele não pode. Não, eu não vou falar isso, não tenho direito a falar isso de um ser humano. Não posso dizer isso de uma pessoa que, volta a dizer, como falei no início do papo, fez a sua carreira ser correta, buscou a correção na sua carreira, teve um problema sério de saúde, superou, foi um grande homem nisso e jogou futebol no Vasco. Talvez, como Germancano, estava no momento errado na hora errada. Leandro Castan, se jogasse há 10 anos atrás no Vasco, como jogou no Corinthians, ele poderia estar muito mais longe do que ele foi. Então hoje eu gostaria apenas de dizer, como o Castan um dia disse, um tempo depois de ter dado a colocada que me deu no ar, naquele dia do jogo Vasco e Flamengo, que olha, eu respondo vocês, a pílula está zerada, nada contra o Flávio. Castan, eu disse isso no dia. Olha, eu não tenho nada, absolutamente nada a falar. Eu não tenho porquê de
de aceitar uma desculpa sua, porque, enfim, eu não me senti atingido, cara. É claro que a gente fica intrigado, querendo entender o porquê, mas eu não fiz porque, não, eu Castan, eu vou dar essa notícia para prejudicá-lo. Não sou assim, Leandro Castan. Não sou. Não sou mesmo. Não carrego nenhuma mágoa sua. Carrego ensinamentos de como lidar com uma situação como essa. E você me ensinou a lidar de uma maneira madura. Talvez algum tempo atrás eu discutisse, talvez eu retribuísse, desse uma colocada no ar a você. Fiz duras críticas ao seu trabalho. Acho que você não foi bem como capitão. Você foi um capitão ruim em 2020. Você foi um líder ruim em 2021. Mas entendo que você viveu também 2 anos num clube difícil, que nem todos conseguem, mesmo você tão experiente, segurar a onda. Mas quando vejo você se despedir do futebol, o que eu desejo a você é o que eu desejo a todos aqueles que param de jogar futebol. Sucesso, luz, que você possa trilhar um bom caminho, que você consiga fazer a coisa acontecer, que você consiga ter sucesso na sua carreira nova, que vem abraçar, não sei, como empresário, se como treinador, ou não, talvez em outra atividade, construção civil. Você fez uma casa bonita em São Paulo, de repente você vai construir casas agora, enfim, mas que você seja muito feliz, que você possa repensar coisas que você fez, que você possa pensar que a vida é legal, a vida é bacana, porque a vida é diferente para todos. Cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira diferente de levar essa vida. E eu acho que a maior graça nossa é saber viver e conviver com essas diferenças. O mundo é feito de pessoas diferentes. E eu acho que você também deve ter aprendido isso. Talvez você pense hoje mais em fazer alguma coisa antes de criticar, antes de se posicionar. Espero que sim. Mas se você não fez, acho que você tem a sua vida. E olha, eu desejo muita sorte para você. Desejo realmente que você seja muito feliz naquilo que você faz. Eu tenho apenas o contato via suas redes sociais. Você tem uma família linda, filhos, enfim, uma esposa que ama muito você. E você precisa botar a cabeça no travesseiro. Você tentou ainda no Guarani, a coisa não aconteceu. No primeiro jogo do Guarani no Campeonato Brasileiro, você acaba falhando e o time perde. O Guarani está aí brigando, saiu agora no final de semana da zona do rebaixamento. E sei que para você, como disse uma vez Paulo Roberto Falcão, que o jogador de futebol morre 2 vezes, quando morre mesmo e quando para de jogar futebol. E sei que hoje você morreu. Você está tentando e vai se ressuscitar, e você vai conseguir seguir a sua vida. Então que você tenha muita cabeça fria, que você tenha muita luz, mas entenda uma coisa: o Vasco respeita muito as pessoas. O torcedor leva muito para o pessoal, e é o torcedor, Leandro Castan. Assim é o torcedor do Vasco. Você deixou uma imagem ruim nos 2 últimos anos, diferente dos 2 primeiros anos, quando a torcida gritava Breno e Leandro Castan juntos, a maior zaga do Brasil. Quantos torcedores não sonhavam com isso? Então, o torcedor é assim, e eu espero que você releve. Não pense mal do Vasco. Não leve o Vasco a mal. O Vasco nunca fez mal a ninguém. O Vasco é um clube que inclui as pessoas, que respeita as pessoas. O Vasco é um clube que, mesmo sabendo que Fred muitas vezes tripudiou do Vasco, fez questão de fazer gozação do Vasco, entregou uma placa a ele, e eu fui muito favorável e me senti muito representado, como fiz num comentário do domingo passado aqui no Acorda Vascaíno. Me senti muito Vasco. Me senti muito bem, porque é assim que eu penso a vida. E falei isso ontem para vocês. Bateu de um lado, dá do outro. Por mais que seja duro, por mais que seja difícil. Você fica triste na hora, você discute, mas saber perdoar é um dom maravilhoso e vai te fazer bem demais. E Castan, se de alguma forma, volto a dizer, quem sou eu para te dizer eu te perdoo? Não tenho por que te perdoar, absolutamente. Espero que você também não carregue nenhuma mágoa de mim. Quem sou eu? Eu sou uma poeirinha no seu deserto, de tantas pessoas, de tantos amigos. E que um dia, se você vier ao Rio, se você quiser fazer uma live com a gente, se quiser fazer um podcast com a gente, o AVCast, vai ser um prazer, cara. Pode ter certeza disso. Apesar de todas as situações, das discordâncias, das posturas, da maneira como você encarou esse seu final de carreira, eu te respeito, e respeito muito.
E tenho certeza que o torcedor do Vasco, que hoje te critica, que hoje diz, poxa, ainda bem que parou, foi ingrato, mas te respeita também. Porque você, enquanto jogou, enquanto teve condição de jogo, você foi muito útil, você foi muito importante. Então, nesse Acorda Vascaíno de hoje, eu queria fazer esse comentário. Queria tentar reparar um pouco essa dúvida. Claro que eu não sou ninguém, a torcida do Vasco é gigante, cada um tem a sua opinião. Mas se a gente tem um pouquinho de influência, é a única coisa que eu peço. Perdoem, deixa o Castan seguir a vida dele, que ele seja muito feliz. Mas ele não lembrou do Vasco, ele é um ingrato. Quem não vai dormir é ele se fizer isso. Eu tenho certeza que ele não pensou assim. Tenho certeza que ele pode ter alguma mágoa de ter passado aqui e de ter sido criticado. É do ser humano, gente. Quantas vezes, às vezes não fico magoado, triste, de ler uma coisa tão agressiva, de ter uma pessoa que não gosta de mim, ou de uma pessoa que tem inveja de mim, fazer algo que me machuca. É normal, somos todos seres humanos, temos carne, temos sangue, enfim, temos ossos e, enfim, a gente tem sentimentos. E eu acho que isso pesa demais. Então, que o Castan possa ter um caminho de luz, que ele siga bem e que um dia, se cruzar o caminho do Vasco, como empresário, talvez, fazendo um negócio com o Vasco, que ninguém diga, o Castan aqui não é bem-vindo. Não é assim. Eu, pelo menos, não encaro a vida assim. Eu encaro de uma maneira que talvez eu seja errado, talvez eu seja um bobo, talvez eu seja um otário de fazer isso, mas eu estou sempre aqui para dizer, vem, me dá a mão aqui, vambora. E eu quero dedicar essa coluna de hoje ao Leandro Castan e ao querido Gabriel. Que os dois possam superar esses momentos, que os dois possam seguir bem as suas vidas e que Deus possa abençoá-los bem, porque vocês são seres humanos que têm falhas, que têm momentos difíceis, mas que também merecem ter momentos de alegria. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Eu volto logo mais no AV News, lá no canal Atenção Vascaínos. Tchau, turma.